Olá pessoal, especial Isa, há um pedido aí da questão PPL aí de 2019, tá uma questão de geometria analítica, tá? Então eu também resolvi gravar essa questão, Isa, porque ela é uma questão bem chatinha, né? Bem trabalhosa. Olha só. Uma empresa investindo na segurança contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa o instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas, ou seja, uma mesma distância, certo? Além disso, ele apresenta outras duas informações, um esboço e um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições da câmera 1 e câmera 2, tá? 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá estar instalada. Tá? O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. Qual é a relação escolhida? Então, olha só. O que ele está querendo no final das contas? Tá? Eu quero colocar uma terceira câmera, de maneira que ela fique equidistante da 1 e da 2, tá? Só que existe um conjunto de pontos de coordenadas x e y que eu possa encaixar essa terceira câmera e ela ficar equidistante das outras duas. E através desse conjunto de pontos, né, na verdade, que relação que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a equação da reta que contém esses possíveis pontos onde eu posso colocar a terceira câmera, tá? Vamos trabalhar com esse plano cartesiano melhor aqui, ó. Olha só. Peraí, que não colou aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Aqui. Aí. Acho que agora... Aí, pronto, ó. Tá, vamos ampliar isso daqui, tá? Vamos ampliar esse gráfico aqui, tá? Qual é a primeira coisa que tu deverias pensar? Deveria pensar o seguinte, tá? Tá aqui a câmera 1 e a câmera 2. Eu vou traçar aqui um segmento de reta que une esses dois pontos. Uma possível colocação dessa terceira câmera é largar ela bem aqui no meio, concorda comigo? Que se eu colocar a câmera 3 bem no meio, tá? Eu vou ter aqui a posição dela em relação à câmera 1 e à câmera 2, ela vai estar uma mesma distância. E para eu encaixar bem no meio, basta eu fazer o quê? Encontrar as coordenadas do ponto médio. Tá? E aí eu vou saber, aí eu vou ter aqui uma reta. Tá? Que passa pelo ponto médio, esse ponto médio aqui, vou chamar de M, nós temos como encontrar. Ou seja, né, vamos usar aí as coordenadas do ponto médio. E eu vou achar uma coordenada possível para a câmera 3. Tá? Coordenadas de ponto médio, né, é a média aritmética das abscissas dos dois pontos. Assim como a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas desses dois pontos. Tá? Vou chamar a câmera 1 de ponto 1, coordenadas 3 e 1. Então, aqui vai estar o meu x1 e aqui o meu y1. E as coordenadas da câmera 2, ó, 2 e 4, que eu vou chamar de x2 e y2. Então, jogando lá na fórmula, ó, x1, que é 3, mais 2, sobre 2. Isso vai dar 5 meios, 2,5. y1, 1 mais 4. Sobre 2. 5 meios. Opa, 2,5 também. Então, meu ponto médio, ele tem coordenada xm e ym. Já vamos colocar aqui, né? Meu xm é 2,5 e o meu ym também é 2,5. Agora, perceba o seguinte, não necessariamente eu tenho que colocar a câmera 3 exatamente do ponto médio. Concorda comigo que se eu colocar a câmera 3, por exemplo, num ponto aqui, ó, a distância desse ponto à câmera 1 é a mesma distância desse ponto à câmera 2. Se eu colocar essa câmera, por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu tracei uma reta passando pelo ponto médio. Tá? Então, todos os pontos dessa reta que passam pelo ponto médio, a distância desse ponto à câmera 1 vai ser a mesma distância desse ponto à câmera 2. E a reta que passa pelo ponto médio, lá
geometria plana, nós vimos o seguinte, toda reta que passa pelo ponto médio, ela é perpendicular a esse segmento aqui, esse segmento em vermelho. Então, eu quero achar a equação. Qual é o meu objetivo? É achar a equação dessa reta que passa pelo ponto médio e, ao mesmo tempo, é perpendicular ao segmento em vermelho, que é uma reta que passa pela câmera 1 e pela câmera 2. O meu objetivo é chegar nessa equação aqui. Tá? E equação de reta, lá da geometria analítica, a gente viu que eu posso calcular ela se eu tiver um ponto da reta e o coeficiente angular dessa reta. Vou chamar isso aqui de reta R. E eu vou chamar a reta vermelha de reta S, tá? Então, eu teria que pegar um ponto da reta R, o coeficiente angular da reta R e jogar nessa fórmula aqui. Só que um ponto da reta R eu tenho, é o meu ponto médio. Então, esse M, né, de coordenadas 2,5 por 2,5 já estão fazendo automaticamente o papel do x0 e do y0. O que eu não sei? O coeficiente angular. Mas como eu tracei uma reta que passa pelo ponto médio, automaticamente ela é perpendicular, ou seja, as retas R e S são perpendiculares. A reta R, ela é perpendicular à reta S. E quando duas retas são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares dá sempre menos 1. E o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que da reta S tu tem 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo achar o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta S é a diferença das ordenadas desses 2 pontos pela diferença das abscissas desses 2 pontos. Lembra disso lá da geometria analítica? Coeficiente angular é a razão entre a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas dos 2 pontos. Lembrando que eu estou calculando o coeficiente angular de S. E quais são os 2 pontos de S? Câmera 1 e câmera 2, que já estão ali, ó. É o 13,1 e o 2,4. Então, jogando aqui na fórmula, ó, o y2 é 4, menos o y1, que é 1. O x2 é 2, menos o x1, que é 3. Isso aqui, ó, vai dar 3 sobre menos 1. Isso dá menos 3. Esse é o coeficiente angular de S. Como a reta R é perpendicular a ela, ou seja, se eu multiplicar os dois coeficientes angulares, dá menos 1. Como eu sei o coeficiente angular de S, eu jogo nessa propriedade e eu vou achar o coeficiente angular de R. Ó. Coeficiente angular da reta R, que eu não sei, vezes o menos 3, isso tem que dar menos 1. Se eu passar esse menos 3 dividindo, eu vou ter menos 1 dividido por menos 3, ou seja, isso dá 1/3. Perfeito? Agora que eu sei que é o coeficiente angular, eu consigo, então, encontrar a equação da reta. Ó, y menos y0, 2,5, igual a mr, 1/3, vezes x menos x0, que é 2,5. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, que eu não lembro como é que estão as alternativas, porque eu escolhi colocar as coordenadas do ponto médio com número com vírgula. Talvez fique interessante deixar em fração. Eu não lembro como é que estão as alternativas, vejamos aqui. As alternativas ou é o número inteiro ou é com fração, ó, não tem número com vírgula. Então, o que eu sugiro, Isa, é a gente voltar para esses 5 meios, tá? Olha aqui, ó. 2,5 é 5 sobre 2, então menos 5 sobre 2 igual a 1/3 vezes x menos 5 sobre 2. Tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha, acho que ele deixou na forma reduzida, né? Olha aqui, o que ele fez com as alternativas? Ó, ele isolou o y. Então, vamos isolar o y também. Vamos fazer exatamente aí. Então, vai ficar o seguinte, ó. Y menos 5 meios, faz a multiplicação aqui, né? O chuveirinho, ó. Olha aí. 1/3 vezes x vai dar x/3. E 1/3 vezes menos 5 meios vai dar menos 5/6. Então, y igual a x/3 menos 5/6 mais 5 meios. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC só entre os dois ali, ó. 5/6, tá? 5/6, menos 5/6 com mais 5 meios. O MMC é 6. Divide pelo de baixo vezes o de cima, divide pelo de baixo vezes de cima, vai dar 15. Isso dá 10/6.
Simplifica por 2, vai dar 5 terços. Então, o y é igual a x terços mais 5 terços. X terços mais 5 terços. Essa é a equação da reta que contém todos os possíveis pontos onde tu podes colocar a câmera 3 e a câmera 3 ficará equidistante das câmeras 1 e 2. X terços mais 5 terços, vamos ver aqui nas alternativas. 5 terços mais x terços. Olha aqui, ó, R4. Olha aí. O instalador, após analisar as informações e as cinco relações, fez a opção correta entre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. Essa relação foi a R4, ou seja, gabarito D. Difícil essa questão. Bem difícil. Teria que saber muita coisa aí, né? Uma geometria analítica bem aprofundada. Tá bem, minha querida? Grande abraço.